Bom dia! Como que você está? Tudo bem? Nesses dias nós temos feito uma série cujo tema é a palavra da salvação. Nós estamos procurando compreender melhor o verdadeiro significado da palavra crer. Por que temos feito isso? Porque há conceitos muito errados no meio religioso sobre o verdadeiro significado da palavra crer. Nós vivemos num país de muitas crendices, né? E há quem diga que fazer uma aposta na loteria significa fazer uma fezinha. Há quem diga que fazer um chá numa expectativa de cura é um ato de fé. Há quem diga que você seguir aí essas simpatias que são apresentadas, né, pelos gentios, para as pessoas que não conhecem Deus, são realizações ligadas à fé. E essa crendice popular não tem nenhuma ligação com esses termos na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus significa dar crédito naquilo que Deus diz, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é. É por essa causa que você só pode crer na palavra de Deus se você conhecer, se você ouvir, se você receber a palavra de Deus como palavra de Deus. E no nosso último compartilhar, nós vimos que a salvação é uma obra da graça de Deus e que o meio de se acessar ela é a palavra de Deus. E vimos a terribilidade da morte espiritual que estava em nós. Tudo isso apresentado lá em Efésios capítulo 2. Ainda olhando para os escritos do apóstolo Paulo, hoje eu gostaria de dar um passo além nesse assunto, falando da experiência. O que é a experiência do crer à luz das Escrituras. Então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, nós vamos encontrar alguns versículos principais para a nossa meditação hoje. O primeiro deles está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Aqui nos é escrito assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Ou seja, enquanto o homem está perdido, o evangelho está encoberto. Ele não consegue desvendá-lo, ele não consegue encontrá-lo, ele não consegue possuí-lo, ele não consegue compreendê-lo, ele não consegue desfrutar do evangelho. Sabe, quando a gente nasce de novo, a gente pensa assim: como eu não vi uma coisa tão simples e agradável como essa? Sabe por que nós não víamos? Porque era impossível. Então o versículo 4 vai dizer por que era impossível. Então diz assim, né? O evangelho está encoberto, por quê? Nos quais o Deus desse século, aqui é Deus com letra minúscula, e ele está falando daquele que governa esse mundo, tá? O príncipe desse mundo. Ele diz assim, ó, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás tem trabalhado com tudo que ele tem nesse mundo para que você não tenha condições de ver, de compreender e de receber o evangelho. Sabe, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não pode ser tocada pelos incrédulos, porque Satanás tem cegado-os para que eles não possam ver. Agora, o que é a experiência de crer? Como que ela acontece? Então, Paulo, quando ele vai falar da experiência dele,
Ele diz assim no versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Ele está fazendo aqui uma citação de um texto que nós temos lá em Gênesis, no capítulo 1. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, está escrito assim: haja luz e houve luz. Ou seja, nós encontramos na criação de Deus, sabe, uma situação em Gênesis 2, com respeito à nossa terra, que parece por demais com a situação da nossa vida quando o Senhor nos encontra lá naquele ambiente de incredulidade, cegueira e escravidão de Satanás. Lá o texto diz que a terra estava sem forma e vazia. No original diz assim: a terra tornou-se sem forma e vazia. E eu posso dizer para vocês, sem dúvida nenhuma, que da mesma forma que a queda de Satanás e os seus anjos deixou esse planeta transtornado, sem forma e vazio, o mesmo aconteceu conosco antes de conhecermos o Evangelho. Nós crescemos no mundo caído como pecadores e na medida que fomos nos envolvendo com esse mundo de pecado, nós nos tornamos sem forma e vazios. Essa é a realidade de todo pecador. Se você ainda não recebeu o Evangelho, você está sem forma e vazio. Então, ele vai dizer que o mesmo Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, também resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não é lindo isso? Sim, quando você crê no Evangelho, é porque Deus já trouxe luz para as suas trevas. Quando você crê no Evangelho, é porque o mesmo Deus que disse haja luz lá, também disse haja luz para dentro dos nossos corações. Sabe, quando Deus criou o homem, no seu desejo original, era que cada ser humano carregasse dentro dele a glória de Deus. O pecado roubou isso de nós. E no pecado, cada um de nós carrega vazio e trevas. Mas quando recebemos a iluminação da glória de Deus na face de Cristo e cremos no Evangelho, a luz volta a brilhar. Sabe onde? Dentro de mim e dentro de você. Não é lindo isso? Então, essa é a experiência do crer. Quando você crê no Senhor, você recebe luz para dentro de você. A luz entra. Por isso que antigamente havia um cântico cristão que dizia assim: deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz. Sim, deixa a luz da palavra de Deus inundar todas as trevas do seu coração. Então, você terá a mesma experiência de ser restaurado para o projeto de Deus. Qual que é o projeto de Deus? Ele quer fazer de cada um dos seus crentes, de cada um dos seus filhos, de cada um dos seus servos, a luz desse mundo de trevas. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Essa é a minha experiência e de todo aquele que crê. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sabe, tem um outro texto na palavra, lá em Filipenses, no capítulo 2, aonde está escrito assim, olha, Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No momento em que a luz raiar, o seu joelho se dobrará e você vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Louvado seja Deus.